Olá! Hoje o programa Saúde em Foco vai abordar o tema saúde mental. Dados recentes divulgados pela Organização Mundial de Saúde mostram que 23 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, apresentam os sintomas de transtornos mentais. Ainda de acordo com a pesquisa, ao menos 5 milhões, 3% dos cidadãos sofrem com transtornos mentais graves e persistentes. Mas não é só a depressão que atinge os brasileiros. Transtornos como ansiedade, bipolaridade e esquizofrenia também estão no topo da lista das doenças mais recorrentes. Para falarmos desse assunto, a conversa de hoje será com o Dr. Nelson Neves de Farias, psiquiatra formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialista em homeopatia pelo Instituto Samuel Hahnemann. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ana, pela oportunidade de estarmos aqui para dar algumas informações sobre saúde mental e doenças mentais para as pessoas. Doutor, nos dias de hoje, aparentemente, temos mais doenças mentais do que no passado. É uma verdade ou é um mito? Isso é um fato real, que atualmente as doenças mentais têm uma grande incidência na população, desde crianças até os idosos. Doutor, mas o que a gente também observa é que termos como crise existencial, fossa, tristeza desapareceram do vocabulário e tudo virou depressão. E ansiedade, né? Depressão e ansiedade. Isso é normal? As pessoas realmente estão tendo mais isso? É que atualmente as pessoas têm acesso a informações sobre o que é ansiedade, sobre o que é uma crise de pânico, sobre a própria depressão, a gravidade de um quadro depressivo. Então as pessoas são mais informadas hoje. Então esses termos mais genéricos praticamente sumiram no vocabulário. Todas as pessoas de ambos os sexos e em qualquer faixa etária podem ser afetadas em algum momento por problemas de saúde mental de maior ou menor gravidade? Sim, a gente atende na clínica diariamente, desde crianças de 8, 9, 10, 12 anos que estão ansiosas, depressivas e até cometem suicídio nessa idade. Os adolescentes nessa fase também passam por crises de transição de criança para adulto, também tem. Os jovens que têm que entrar na faculdade, têm que conseguir uma profissão, entrar no mercado de trabalho, também tem um alto índice dessas doenças. E aí chegamos na vida adulta, a pressão que principalmente a mulher sofre de ser mãe, de ser dona de casa, de trabalhar fora, de ter emprego, isso tudo favorece o aparecimento dessas doenças mentais, principalmente a ansiedade e a depressão. E quando podemos fazer essa diferença, doutor, de uma crise normal, de uma crise de ansiedade, de depressão? A ansiedade, até certo ponto, num limite suportável, é bom para a pessoa, que faz ela ficar mais atenta, ficar mais, olhar os detalhes que tem que fazer, é bom. Passa a ser doença quando a pessoa tem sintomas como crises de pânico, como perder o sono por causa da ansiedade, ter hipertensão por causa da ansiedade, e isso passa a ser uma doença com as suas consequências. Doutor, quais são as situações, então, cotidianas dos grandes centros que desencadeiam quadros ligados às doenças mentais? Todo mundo tem pressa, né? Como que a gente deve se controlar diante de tanto estresse? O estresse é o resultado final da situação que a pessoa vive. Trabalho, família, correria, trânsito, isso tudo leva à situação de estresse. A pessoa tem que ter medidas que possam ser preventivas em relação a tudo isso. Doutor, e existe assim, qual que é o tratamento para essas pessoas? Como a gente se libertar dessas crises? A primeira coisa, a gente trabalha o sentido preventivo com a pessoa, ela buscar ter uma qualidade de vida, ou seja, uma boa alimentação, fazer uma prática de atividade física regular e disciplinada, não fazer o trabalho uma forma de sofrer, uma forma de se tornar até escravo do trabalho. Eu costumo dizer para as pessoas que o trabalho tem que ser um meio de diversão da gente e não de sofrimento. E, no final, se for necessário, entramos com a medicação.
Doutor, mas como que é possível o ser humano administrar esses problemas, entendeu, do dia a dia, para ele não se tornar isso? Como que é possível? É o que eu já falei, as medidas preventivas, não fazer o trabalho um motivo de sofrimento. E aí vamos para os tratamentos. A pessoa pode procurar uma psicoterapia, pode procurar uma yoga, um pilates, boas caminhadas, reuniões com os amigos, tudo isso são medidas preventivas que dão resultado. Doutor, as novas tecnologias, né? Hoje as pessoas ficam muito tempo no celular, muito tempo sozinha, né? Elas não compartilham mais um minuto com seus colegas, né? No telefone, seja uma boa conversa. As pessoas estão cada vez mais reclusas, né? Que isso possibilita mais, desencadeia mais esse processo? Chega até a ser um sintoma de quadros depressivos, isolamento da pessoa, e ela passa a ser um modo de viver ligado ao telefone, à internet, amigos virtuais que, na verdade, a gente até questiona se são realmente amigos. Eu tive o exemplo de uma jovem de 12 anos que foi no consultório que disse que ia ser assassinada, aqui de Campo Grande. Aí eu perguntei para ela, mas essa sua amiga mora aqui? Não, doutor, mora em Manaus. E eu falei, como que ela vai vir de lá aqui para te matar? É assim, se torna uma doença essa dependência da tecnologia. Vamos dar uma pequena pausa e já voltamos para falar um pouco mais sobre saúde mental. Não saia daí! Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul-Mato-Grossenses. Estamos de volta com o psiquiatra Nelson Neves Farias, falando sobre saúde mental. Doutor, quais as consequências da depressão? Bom, as consequências da depressão, atualmente, vamos dizer que é a patologia que disputa com as doenças cardioneurológicas como primeiro lugar no afastamento do trabalho. Então, as consequências, primeiro, são financeiras. A pessoa fica afastada 2 meses, 6 meses, 1 ano, até 2 anos, porque tem depressão graves e refratárias. Então, essas são as consequências. Mas a pior consequência da depressão que a gente convive e às vezes se depara é o suicídio. Então, nós temos até crianças de 8, 10, 12 anos cometendo suicídio. E os adultos, praticamente todo dia a gente tem notícia de alguém que cometeu suicídio, ou seja, atentou contra a própria vida e teve sucesso. Essa é a pior consequência que a gente com frequência se depara. E quais os sintomas? Como a pessoa pode identificar que ela está nesse quadro já bem avançado? Bom, aí a gente fala dos sintomas clássicos de depressão, ou seja, tristeza, choro, desânimo, isolamento, falta de alegria, falta de motivação, abandono do trabalho, abandono dos filhos. Isso tudo são características dos quadros depressivos. Doutor, é preciso mudar a relação que a gente tem com a vida, doutor? O bem-estar tem que mudar? Eu acho que a gente, não dizemos que tem que mudar, a pessoa tem que se readaptar à situação de vida que a atual situação do mundo está nos colocando. Ou seja, ela tem que priorizar a sua qualidade de vida. É aquilo que eu já falei, a pessoa tem que ter boa alimentação, tem que ter uma atividade física regular, tem que ter um bom sono, tem que ter seu lazer. Isso é extremamente importante para a saúde física e mental de qualquer cidadão.
Então, o que o senhor está querendo me dizer é que se pensarmos num corpo saudável, pode assegurar uma mente saudável, uma boa saúde física é condição essencial para ter uma saúde mental e social? Com certeza, porque a saúde física, ela já dá um bem-estar para a pessoa que faz atividade física regular, que tem uma atividade saudável, tem melhor saúde mental. A pessoa que não tem uma condição física boa, já é meio passo para ter um quadro depressivo secundário. Hoje mesmo atendi um paciente com uma patologia de coluna, com dor 24 horas por dia. A situação física dele é terrível, então como que ele não vai ter uma depressão grave? Doutor, o senhor é homeopata também. Tem uma outra forma, menos agressiva, de ter tratamento? Atualmente existem inúmeras possibilidades terapêuticas para a gente abordar o tratamento de um quadro ansioso, depressivo. Dentro da psiquiatria, a gente tem inúmeros medicamentos modernos com excelente resposta. Indo para o lado da homeopatia, também temos opções que podem ser escolhidas dentro de cada quadro do paciente e que nos auxiliam muito no alívio do sofrimento, que a homeopatia busca isso, aliviar o sofrimento do ser humano. Doutor, a gente vê muitas pessoas assim, quando elas se deparam, ou terminou com o marido, uma relação, com o namorado, perdeu alguém, já toma lá a sua medicação. É normal essa medicação? Sempre está tomando? Não é que é normal, existem durante a nossa vida crises da própria situação que a gente vive. Por exemplo, criança, o afastamento do pai, da mãe para o trabalho, a criança fica com um babá, empregada, fica na escola o dia inteiro, então não convive com a família. Isso já causa um quadro difícil para a criança. E outra situação, a separação dos pais, que hoje em dia é muito comum a separação, é um momento de crise para as crianças. Esses são momentos graves e assim, no decorrer da vida, essas fases acontecem. E tem que tomar a medicação? A medicação a gente avalia a necessidade, o tamanho do sofrimento da pessoa e quanto tempo ela vai usar. Isso é necessário quando a gente decide que está grave o quadro. Doutor, existe mais alguma informação para dar para a família, para a criança sair dessa situação? Principalmente na criança, o pai, a mãe e quem convive com ela tem que estar atento com mudanças de comportamento, se tornar agressiva, deixar de ser afetuosa, não querer mais ir na escola, cair o rendimento na escola, isso tudo são sintomas de quadro que está indo para uma crise depressiva. Outro sintoma importante, pequenas mutilações nos braços, nas pernas, que é muito comum isso. E tem que estar sempre atento, porque isso podem ser sintomas preliminares de quadros graves de depressivo. Doutor, a família tem que fazer o tratamento, não é só a criança, né? Quando a criança passa por essas situações, é importante a participação da família, tanto o pai como a mãe, porque a criança não é um ser isolado na família. Ela está inserida num contexto familiar que tudo interfere na vida dela. Hoje, na atualidade, a gente vê que é comum crianças saírem de casa às 5h30, 6 horas da manhã e voltar para casa às 6 da tarde, ou seja, passa o dia inteiro fora como se estivesse trabalhando e os pais, por motivos de trabalho, só veem o pequeno à noite ou fim de semana. Isso acaba criando uma situação na criança de ausência de pai, ausência de mãe, ausência de abraço de pai e de mãe, ausência de colo de pai e de mãe. E isso, na formação da criança, é muito, muito grave. Doutor, existe muitas pessoas que falam a depressão atinge quem é fraco, quem não tem um objetivo na vida. Isso não é verdade, né? Isso é quase que um mito, porque a depressão a gente sabe que tem o componente genético, ou seja, a herança que vem no nosso DNA para a gente ter depressão. Mas isso aí, o fator ambiental é fundamental para ativar o gatilho de aparecer uma depressão. São as crises ao longo das fases de nossa vida. Então, já que o senhor falou que já tem um pouco de genética, como que, eu sabendo, vamos supor que a minha mãe tem depressão e eu tenho já grande probabilidade de ter, o que eu vou fazer para não
não desencadear isso em mim? Bom, aí são as medidas preventivas que nós temos que fazer. É como que se você for diabético, tem alguém diabético na família, a tua genética é para ser diabético. A depressão, a ansiedade, o bipolar, a esquizofrenia tem um fator genético. Como que você vai fazer medidas preventivas? Evitar o excesso de trabalho, ter a tua atividade física, ter teu lazer, ter amigos, valorizar a família. Isso tudo são medidas preventivas. Abster-se do uso das drogas que causam dependência também, porque elas ativam o aparecimento de doenças mentais, como depressão, ansiedade, bipolar, esquizofrenia, são ativadas por essas drogas ilícitas. Doutor, e falando em medicamentos, né? Como que está essa área? Ela está evoluída, os medicamentos são de excelência ou não? Atualmente, a indústria farmacêutica desenvolveu inúmeras possibilidades de drogas modernas, drogas potentes que têm excelente resposta. Antigamente, por exemplo, o esquizofrênico tomava 10 comprimidos por dia. Hoje ele toma só um à noite e fica perfeitamente controlado, sendo produtivo, auxiliando a família. Então, evoluiu muito. Hoje temos, graças a Deus, drogas excelentes. Doutor, antigamente era tratado de uma outra forma, né? As pessoas iam para o manicômio, ficavam fechadas, isoladas. Hoje já mudou muito, né? Atualmente, por exemplo, eu tenho paciente esquizofrênico que há 10 anos não interna, tomando só um comprimido à noite. E antigamente não tinha essas drogas modernas, então a pessoa era internada, praticamente esquecida pelos familiares lá nos antigos hospitais. Então é uma evolução, né? Graças a Deus, hoje temos uma evolução e o tratamento altamente eficaz. Como eu falei, eu tenho paciente esquizofrênico há 10, 15 anos, só toma um comprimido à noite e nunca mais foi internar. Dirige, ajuda a mãe. Então a situação está bem melhor que há 30, 40, 50 anos atrás. Então deu mais qualidade de vida, né? Doutor, o que a gente pode esperar da medicina nesse campo? Olha, a tecnologia veio para auxiliar a medicina, não só na psiquiatria, em todos os campos da medicina. Por exemplo, está chegando no Brasil um exame de DNA que vai nos dar o diagnóstico, o perfil e a droga certa para tratar determinadas patologias. Isso vai ser, eu acredito, que a maior revolução tecnológica daqui para frente. Doutor, obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço, tendo em vista que é sempre bom a gente dar informação para a população, dar informação para as pessoas que sofrem dessas doenças mentais. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O Saúde em Foco fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação e acompanhe também as nossas mídias sociais. Você pode ainda enviar sugestões de temas pelo e-mail producaltv@l.ms.gov.br. A íntegra desse programa você confere no YouTube da nossa Casa de Leis. Até mais!